Então, sejam todos bem-vindos a mais um encontro, né, do nosso ciclo Trajetórias de Pesquisa. Nessa segunda mesa, intitulada História Antiga e Gênero, nós vamos ter a apresentação de 3 alunos que são membros do grupo LEIR, que é um grupo de estudo sobre o Império Romano, aqui da Unesp de Franca. E vamos começar com a professora Bárbara Alexandre Aniceto, que é doutoranda do nosso programa de pós-graduação. Ela também fez graduação e mestrado aqui na Unesp de Franca, inclusive, durante o mestrado, fez um estágio no exterior. Ela tem experiência na área de História Antiga, estuda principalmente assuntos relacionados à Grécia Antiga, Comédia Antiga, representações das esposas atenienses nas peças aristofânicas, relações de gênero na Atenas clássica, medicina antiga hipocrática e conceituações do corpo feminino nos tratados hipocráticos. Mais uma vez agradeço, Bárbara, a sua participação. Você tem a palavra. Obrigada, Carol. Antes de iniciar a apresentação, gostaria de agradecer, a oportunidade, o convite que a Carol, que a Suzane fizeram. Quando eu vi a configuração do evento, me interessou muito. Primeiro porque é sempre muito bom falar sobre pesquisa, eu acho que ajuda todos que estamos nessa trajetória, todos e todas, a repensarmos, nossos métodos, teorias, como que a gente está trabalhando com a documentação. E por ser voltado para a graduação também, a gente sabe como essa fundação, é importante durante a graduação. Então, agradecer o convite, agradeço também a CAPES, pelo apoio financeiro à minha pesquisa, desde o primeiro ano do doutorado. O título da minha apresentação hoje, já vou projetar aqui. Então, o título da minha apresentação, eu pensei uma pergunta no sentido de trazer para nós hoje uma provocação saudável, Então, é possível fazer uma história de gênero na antiguidade clássica. E aí eu quero refletir junto com vocês como e por que é possível, sim, aplicar o gênero numa realidade tão aparentemente tão distante, há 2.500 anos atrás, a gente já poderia falar de relações de gênero. E aí pensar como eu vou trazer uma série de passagens documentais, muitas da minha dissertação, muitas passagens de Aristófanes, que eu estudei, mostrando como que eu apliquei o gênero a essa fonte antiga. Então, como vai se relacionar muito à aplicação mesmo. E o porquê, a fundamentação teórica, Então, vou trazer um pouco a ideia da teoria de gênero. Devido ao tempo, muitas coisas eu vou pincelar, mas se ficarem dúvidas, por favor, perguntem depois da minha fala, certo? Então, trazendo aí essa provocação saudável, eu vou iniciar com a delimitação do tema, porque é o início mesmo, de toda a pesquisa. Não vou me alongar muito, porque foi muito bem trabalhado nessa questão na quarta-feira, de como que a gente vai escolher o nosso objeto de pesquisa, vai recortá-lo e a temática. Mas, como é um evento voltado às nossas trajetórias de pesquisa e também à graduação, eu acho muito importante pontuar algo que a professora Suzane falou na quarta-feira, e aí nesse sentido eu reforço, de que a temática, muitas vezes, ela é escolhida por afeto, por aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente tem uma inclinação afetiva maior. E eu acho que é imprescindível que o afeto nos direcione nesse sentido. E por que eu falo isso? Porque quem está aí no mestrado, doutorado, vai concordar comigo, quem está na graduação está começando a sentir isso agora. A vida acadêmica, ela é muito solitária em vários aspectos, Claro, a gente tem as disciplinas, as trocas com os nossos pares, as reuniões com orientadora, com orientador. Mas, no geral, é você e você, com a sua documentação, com a sua carga de leitura, horas de escrita, horas de leitura. Então, se você não gostar daquilo que você está pesquisando, seu trabalho vai ser ainda mais difícil, Se aquilo não te trouxer uma inquietação, se aquilo não te movimentar, vai ser muito difícil de você desenvolver uma pesquisa que seja minimamente também prazerosa e proveitosa, Porque quando a gente gosta, a gente coloca mais o nosso esforço naquilo. Então, dito isso, eu sempre gostei sempre pensei em estudar mulheres, desde ali do início da graduação, eu entrei em 2010, mas eu não tinha nada definido na cabeça, claro, a gente chega um pouco perdido, Vai começando a entender esse universo. E sempre gostei do mundo antigo.
tendia muito para a Grécia, gostava de Roma, gostava do Egito também, China antiga, mas tendia para a Grécia. Aí eu fui falar com a Margot, né, para a gente delimitar um pouco melhor essa temática. Falei, Margot, quero estudar mulheres na antiguidade, preferencialmente na Grécia, né? Ela falou ali da gente estudar Roma, mas eu já tinha esse gosto ali anterior pela Grécia. E aí, né, uma vez que eu apresentei a minha vontade para ela, a primeira pergunta foi, claro, sobre a documentação, né? Esse é um desafio, primeiro, que se apresenta para quem for fazer ou história das mulheres ou história de gênero em qualquer período histórico, sobretudo na antiguidade, né? Porque temos menos fontes, menos documentações que chegaram até nós em comparação a outros períodos. Então ela falou, bom, você está pensando em alguma documentação, né? Eu tenho algumas para te sugerir. Aí eu falei, sim, eu penso em Aristófanes. Aristófanes foi um dramaturgo que escreveu comédias, né, em Atenas. Então aí a gente já tem um recorte espacial, eu ia me atentar à cidade ateniense. No século V a.C., e ele pegou um pouco do século IV também. A gente acredita, né, é um consenso entre os historiadores e historiadoras hoje, que ele tem escrito aproximadamente 40 comédias, das quais 11 chegaram até nós integralmente. Dessas 11, ele vai se debruçar sobre o universo feminino em 3 comédias específicas. Então, ele é o primeiro comediógrafo, pelo menos o primeiro que a gente tem notícia, né, que chegou até nós, a criar comédias com protagonistas mulheres, né? As mulheres, elas são o centro ali de todo o enredo. E uma coisa que eu percebi fundamental, né, para sustentar a teoria que eu escolhi utilizar, ele não apenas coloca as mulheres como protagonistas nas suas peças, mas ele estrutura todos os enredos, esses 3 enredos principais, eu vou falar sobre eles, ele estrutura os enredos pelo embate de gênero, né? Então, os conflitos ou diálogos entre o feminino e o masculino constituem um fio condutor, eles norteiam esses 3 enredos. Né? E isso já me deu ali né, já foi um passo para eu começar a pensar em usar a teoria de gênero e não tender para a história das mulheres, porque eu enxergava isso na análise documental. Então, eu cheguei para ela com a ideia de estudar Aristófanes, ela gostou muito, e nesse sentido não foi difícil delimitar a documentação, porque se de 11 peças, né, cômicas, em 3 ele vai abordar especificamente o feminino, né, vamos escolher essas 3, perfeito. Lisístrata, ela foi encenada em 411 a.C., as Tesmoforiantes também, né? E a Assembleia de Mulheres, ele retomou o tema feminino 19 anos depois. Isso também nos diz muito, quando a gente vai contextualizar historicamente. Então, o tema, embora já um pouco recortado, ainda estava bastante aberto. Né? A gente recortou a documentação, e aqui é legal pontuar também que quando você recorta a documentação, você já recorta a sua temporalidade, né? Porque a gente está balizado pelo aquilo que o documento consegue nos trazer, né? Pelos vestígios, pelos indícios, pelos testemunhos documentais. Então, eu recortei como 5º século, a partir de 411, e aí, 4º século, início do 4º século, até 392 a.C. Isso é muito importante de ser falado, porque no título eu coloquei Antiguidade Clássica, porque há outros historiadores e historiadoras trabalhando outras temporalidades, né? Vamos lembrar, a Antiguidade Clássica vai do 8º século, mais ou menos, antes de Cristo, até o 4º, um pouco ali do 3º século. Então, eu me ative ao 5º e ao 4º, né? A esse pedacinho aí, porque a gente tem que recortar, né? Do contrário, como a professora Suzane também colocou na quarta-feira, o trabalho fica muito abrangente e muito difícil de ser efetuado em 2 anos do mestrado, por exemplo. Então, a gente delimitou o tempo, delimitamos as fontes, mas a gente não estava satisfeita. Por quê? Mesmo que o mestrado não tenha essa exigência, a gente já sentia necessidade de trazer algo inovador, algo específico. E aí a Margot me propôs, né, por que você não lê todas as obras dele que chegaram até nós? Claro, você não vai estudar todas exaustivamente, né, como a gente estava pensando em fazer com essas 3 aí, que constituem o universo feminino, porque seria impossível em 2 anos, né? Mas para que ler todo o trabalho dele? Justamente para construir um panorama histórico da sua obra,
para tentar localizar melhor, temporalmente e espacialmente, quem foi Aristófanes, o que a sua obra nos diz, de que maneira a sua obra estava relacionada ao contexto em que ele viveu, e mais do que isso, de que maneira ele era produto e produtor do contexto, né? A gente vai ver que o teatro, ele constituía um veículo de informação, um veículo de crítica, um veículo de questionamento importantíssimo no mundo antigo, né? Às vezes parece óbvio falar isso, mas o mundo antigo não dispunha nem da tecnologia de que dispomos hoje, nem desse alcance midiático. Então, o momento em que os espectadores, espectadoras também, eu defendo que as mulheres podiam acessar o espaço do teatro, isso está no 3º capítulo da minha dissertação. Então, os espectadores e espectadoras, eles iam para o teatro e aquilo era um grande evento. A encenação fazia parte do cotidiano deles como um momento de, sim, se divertir, né, distrair a cabeça, para assistir às comédias, para dar risada, mas também para refletir sobre si mesmos, né? Também para refletir sobre o estatuto de Atenas frente à Grécia toda, sobre o poderio bélico de Atenas, né? Sobre a função pública que Atenas detinha, que a democracia detinha, como funcionavam as instituições democráticas. Tudo isso está disposto no teatro de Aristófanes. Então, o teatro tinha uma importância fundamental, né? E para eu entender essa importância, era necessário ler toda a obra de Aristófanes. Então, o recorte principal está nessas peças-alvo, mas eu também li todas as outras 8 e fiz um catálogo. Nesse catálogo, eu foquei nas mulheres que apareciam. Então, aí já estava um recorte muito bem estabelecido, mas ainda tem coisa para recortar, né? Quando a gente vai se encaminhando cada vez mais na pesquisa, a gente compreende que há muitas coisas para serem recortadas, justamente para que a gente faça um trabalho direcionado, né? Não seja um trabalho generalizante. Então, documentação definida, temporalidade definida, faltava definir melhor o objeto. Então, de quais mulheres a gente estava falando, né? Então, vamos lembrar que mulher é uma categoria por si só muito abrangente, né? Muito generalizante. E conforme eu ia me debruçando sobre Aristófanes, eu percebi que havia diversidades sociais que ele demonstrava nos enredos. Então, assim, a grosso modo, a gente pode falar que havia 4 categorias femininas em Atenas, e na Atenas clássica, né, do 5º século. A primeira categoria são as esposas legítimas, eu me atentei mais a elas, né, durante a dissertação. No doutorado continuo nesse enfoque, né, das esposas, das mulheres casadas. Em grego antigo o termo é regameté ou reginé, então simplesmente gameté, a mulher casada, ou guiné, mulher. Esse termo legítimas, então, ele não vem do grego antigo, ele não era um vocabulário utilizado na época. A gente denomina dessa maneira hoje, os historiadores, né, do teatro. E legítima ela é uma mulher casada com um cidadão ateniense, porque a gente poderia falar de escravas, de repente, casadas. Mas não, essa é uma esposa do cidadão. Isso confere toda uma legitimidade a ela, né? Por isso, legítimas, nesse sentido apenas. Temos as escravas, que eram referidas como ré dulé, as prostitutas, que se subdividem em 2 categorias, né? A retaira, que seriam as companheiras, as cortesãs. Pelo que a gente tem documentado, elas teriam um nível educacional bem alto, elas acompanhavam os políticos em reuniões, nos debates, né, dos simpósios, nas discussões políticas. E as prostitutas já dos bordéis, chamadas de pornai. É daí que se origina a palavra pornô hoje, pornografia. Muito do que a gente tem hoje se origina do grego antigo, né? Então, as pornai, elas não teriam esse alcance social tão grande quanto as retaira. Então, estabelecido isso, né, recortamos mais ainda. Vou estudar as esposas legítimas. Por quê? Porque as protagonistas em Aristófanes são as esposas, e há um motivo muito específico pelo qual ele vai representar as esposas e não outras categorias, né? Então, essas categorias aparecem nos enredos cômicos, mas elas não são foco do comediógrafo. Eu resolvi focar justamente onde ele focava, porque eu entendi que isso ia me trazer mais informações e mais indícios, certo? Tanto indícios da comédia, quanto da sociedade ateniense, da qual ela fazia parte, né?
Então, recortamos um pouco mais. Aí parece que já está tudo solucionado, né? Não. Ainda temos que lidar com a natureza do documento que eu escolhi. Isso também é fundamental no nosso caminho como pesquisadores e pesquisadoras, porque a gente tem que compreender não apenas o tanto que a fonte consegue nos informar, mas, sobretudo, se ela pode ser considerada um documento histórico, né? No sentido de se relacionar com o contexto do qual ela fazia parte. Claro, todo produto humano, seja ele textual, né, seja um relato textual, sejam vestígios arqueológicos, materiais, eles se relacionam ao contexto. Mas o que significa ser histórico, né? E aí eu vou explicar. Conforme eu ia me debruçando sobre a leitura aristofânica, e assim, ler todas as obras dele me foi fundamental. Fez toda a diferença, porque eu consegui construir um panorama a partir de elementos que eu percebia que se repetiam, né? Então, por exemplo, um elemento que eu notava em Lisístrata, eu notava em Hus, depois vamos voltar, só para vocês verem todas as obras dele, né? São 8, além das 3 que eu escolhi. Então, os acarnenses, os cavaleiros, as nuvens, as vespas, a paz, as aves, as rãs e Pluto. Então, o elemento que eu identificava em Lisístrata aparecia, por exemplo, em os cavaleiros ou em as rãs. Em Assembleia de Mulheres, que é de 392, também aparecia em Pluto, que é ainda mais posterior, né, de 388. Então, com isso, eu consegui construir padrões daquilo que o comediógrafo queria retratar do seu teatro, né? O que ele queria comunicar ao espectador a partir do seu teatro. E conforme eu fui lendo, eu percebi que a comédia, na verdade, era um assunto muito sério, né? E por que isso é fundamental? Porque quando a gente fala de comédia, poucos historiadores e historiadoras estudaram até hoje, sobretudo no Brasil, por 2 preconcepções. A primeira é o seguinte: é ficção, é uma história inventada e, portanto, não se pode concluir nada dela, né? Não se pode concluir nada tão sólido dela, historicamente falando. Essa era a primeira preconcepção com a qual eu me deparava. A segunda preconcepção mas Aristófanes colocou as mulheres unicamente para causar riso no espectador, né? A mulher era considerada inferior, então colocá-la ali naquele lugar de destaque era fazer rir. Isso é extremamente redundante. Em 2 aspectos redundante não, desculpa, é reducionista. Em 2 aspectos, isso reduz muito Aristófanes e as mulheres. Porque pressupõe o paradigma da inferioridade feminina como um dado, né? A inferioridade está dada, a mulher era considerada inferior e ponto. E segundo, reduz todas as possibilidades investigativas da comédia. Então, se eu reduzo a comédia unicamente ao fazer rir, realmente eu não vou poder concluir nada dela. Mas conforme fomos analisando, eu percebia que o Aristófanes ele se revelava sob a imagem do poeta educador e crítico. Há muitas passagens nas 11 comédias em que ele vai defender o seu papel como educador do público que o assiste, da plateia que está ali presente. E é o papel dele como comediógrafo, mas da comédia também. Vamos lembrar que a comédia, ela está se consolidando nesse período, né? Em 411, 425 a.C., ela se consolida junto com a democracia. É um movimento duplo de consolidação da comédia, enquanto um gênero literário sério, e da democracia, enquanto um sistema político benéfico e viável, né, para a população ateniense. Então, existe esse duplo movimento dele se afirmar e afirmar a comédia. Também há um forte caráter irônico e político nas suas peças. Então, quando eu fui lendo, analisando, eu percebi que há muita seriedade nele. E essa seriedade confere historicidade à obra de Aristófanes. Em que sentido? No sentido de que ele se compromete com os assuntos políticos e com os acontecimentos dos quais ele faz parte, dos quais a sua obra faz parte. Por isso ele é produto e produtor da sua realidade, né, da realidade que ele procura representar, não necessariamente da realidade do período, né? Essa a gente nunca vai acessar, porque a gente não estava lá, né? Mas da realidade que ele procura retratar, né? Eu percebia isso em Os Acarnenses, Os Cavaleiros e as Rãs. Para dar apenas um exemplo, trouxe aqui um trecho das Rãs, dessa peça em que ele vai falar o seguinte:
É justo que o sagrado coro, o que é útil à cidade, aconselhe e ensine. Primeiro, portanto, é nosso parecer dar direitos iguais aos cidadãos e livrá-los dos temores. Sem direitos, afirmo eu, não deve haver ninguém na cidade. Aqui, o Aristófanes vai colocar intencionalmente dois verbos muito significativos, né? Que é o symparaineo, significa juntar-se a alguém para recomendar algo. Então, ele, enquanto comediógrafo na encenação teatral, se junta ao espectador, claro, simbolicamente, para aconselhá-lo. Ele carrega essa legitimidade porque ele também é um cidadão ateniense. Então, ele vai falar aos seus pares. E o outro verbo que ele coloca, que eu não destaquei, não sei porquê, tá no finzinho aqui da parte em grego, é o didasken. Didasken vem do verbo didaskó, que origina a palavra didática hoje em dia, que significa literalmente ensinar. Então, o didáscalos, ele é o professor, ele é o mestre do seu público. E não raras vezes a gente vê o poeta sendo referido ou referindo-se a si mesmo como didáscalos. Então, ele não é simplesmente aquele que escreve comédias, ele é aquele que ensina o seu espectador. A comédia carrega esse propósito. Então, nesse sentido, a gente começou a entender que o Aristófanes, ele era o porta-voz do riso e da reflexão crítica, da reflexão política. Mais fatores que fortaleceram essa seriedade. Além dele se referir como didáscalos, existe também no teatro, na comédia, o momento da parábasis. O que é a parábasis? Ela é literalmente a quebra da ilusão dramática. Então, é o momento em que o coro, né, atores cantando ali, ou simplesmente falando, como se fosse um monólogo hoje, é o momento em que o coro para, né, de atuar e se direciona ao público. Parábasis significa literalmente isso, avançar em direção a, em grego. Essa ilusão, essa quebra dessa ilusão, né, esse rompimento da cortina dramática, é muito, muito, muito expressivo. Era o momento que Aristófanes tinha de literalmente conversar com os espectadores. E aqui os espectadores a gente também entende os cidadãos, tá? O público-alvo dele é, sobretudo, o cidadão ateniense. Além disso, também visualizamos uma linguagem acessível na sua obra, dialoga com o público e referências do cotidiano. Como assim referências do cotidiano? Ele vai criticar uma série de políticos que eram conhecidos, ele nomeia esses políticos, e ele representa mulheres, né? Vamos falar das protagonistas, das personagens femininas. Ele representa mulheres reais em suas peças. Mães, filhas, irmãs, companheiras, mulheres que compunham o cenário do cotidiano nas relações familiares, nas relações de trabalho, nas relações afetivas, nas relações sexuais. Então, as mulheres que ele representa são mulheres partícipes do cotidiano ateniense. Dito isso, daqui a pouquinho eu só vou mostrar umas passagens, tá? Eu já me encaminho para o final. Então, dito isso, faltava ainda uma última delimitação. Fazer história das mulheres ou história de gênero. E por que nós optamos pela história de gênero? E aqui eu acho muito importante também esclarecer que no movimento da pesquisa, da investigação histórica, não é a teoria que tem que se sobrepor ao documento, é o documento que tem que nos apontar possibilidades teóricas diferentes. Se fosse a teoria, o que a gente está fazendo? Projetando os nossos valores de hoje nessa documentação. Mas quando a gente nota que a própria fonte antiga nos aponta construções de gênero, foi isso que eu notei em Aristófanes, isso nos habilita a utilizar essa teoria e esse campo histórico aí em constante construção, né? Então eu percebi isso de uma maneira muito demarcada em Aristófanes. Ele utiliza as relações entre o feminino e o masculino, e aqui cabe outro esclarecimento. Eu sei que não há só feminino e masculino hoje em dia, né, na teoria de gênero e nas existências humanas, mas é o que eu consegui identificar na documentação. Hoje, a teoria de gênero, a teoria queer já falam em mais de 30 gêneros que são reconhecidos, que as pessoas podem se auto-reconhecer e serem reconhecidas, mas na Grécia Antiga, sobretudo em Atenas, eu consegui identificar dois, feminino e masculino. Por isso que está sendo, uma discussão binária nesse sentido, né? Então, eu identifiquei os conflitos entre homens e mulheres, e aqui homens cidadãos, mulheres esposas legítimas, como o fio condutor, norteador, né? Como eu já falei.
Além disso, a gente percebe que o gênero ele aparece como um problema em Aristófanes. Como assim como um problema? Além da gente notar essas constantes noções do que era considerado ser mulher, do que era considerado ser homem, quais eram os padrões de feminilidade, quais eram os padrões de masculinidade, o que era permitido à mulher apenas por ser mulher, isso é construção de gênero, o que era permitido ao homem por ser homem. Então, além de encontrar tudo isso, por que Aristófanes decidiu criar protagonistas femininas? Essa foi a minha primeira pergunta. Ele poderia muito bem ter falado aos homens que os assistiam, né? Ele poderia ter falado a esses homens com personagens masculinos. Por que posicionar as mulheres como críticas da política, como críticas da governança ateniense, como problematizadoras dos papéis que os seus maridos desempenhavam? Por que colocá-las? E aí, eu reitero, não era unicamente para causar o riso, é uma interpretação reducionista. Então, o gênero vai aparecer como um problema. Outra coisa que a gente identificou muito, há construções, há concepções conscientes do que é ser homem e mulher. Isso nos habilita a falar de gênero. Né? O Aristófanes, ele pensa a polis, a cidade, em conjunto com outro tipo feminino. É um feminino público, expressivo e atuante. Como assim com outro tipo? Havia um modelo feminino, com certeza, né, uma sociedade masculinizada, defendido em Atenas, que é o modelo da mulher abelha. Eu não vou ler tudo aqui por causa do tempo. Mas, basicamente, o que esse modelo defende é que a mulher, ela deveria ficar em casa, seria a mulher do lar, como a gente fala hoje, deveria ficar em casa, não deveria falar de assuntos relacionados a Afrodite, ou seja, assuntos sexuais, deveria ser companheira do marido e silenciosa. Aí, quando eu leio Aristófanes, eu vejo outro tipo feminino sendo proposto. Né? Vou ler aqui o trecho. Esse trecho é da obra Lisístrata, em que ela e as mulheres ocupam a Acrópole. Na Acrópole estava guardado todo o dinheiro público de Atenas. Então, durante o enredo cômico, né, falando de forma ficcional, elas vão ocupar a Acrópole. E o magistrado fala para elas. O magistrado era um cargo político do período. Estamos em guerra por causa do dinheiro, é isso? Sim, e é por isso que tudo ficou confuso. Foi por oportunidades de roubar que Pisandro e os outros, que almejavam manter seus cargos, sempre estavam promovendo algum tipo de tumulto. Então, deixe-os continuar promovendo à vontade. Eles não vão mais retirar dinheiro deste lugar. Ele pergunta, mas o que planeja fazer? Lisístrata, você está me perguntando isso? Nós vamos administrá-lo para vocês. Aí o magistrado fala, né? Vocês vão administrar o dinheiro? E ela coloca, por que você acha isso tão estranho? Nós já não administramos as finanças domésticas para vocês? E aqui eu ressalto, né, os trechos em grego, né, as palavrinhas em grego. Então, a ideia de administrar os bens da casa é ser tesoureira, administrador dos bens e do dinheiro. Nitidamente, aqui a gente vê a demarcação de um papel privado, a mulher dentro do oikos, e simbolicamente esse papel transcende o âmbito privado, porque ela está se colocando como agente da solução. Solução do quê? De toda aquela confusão financeira que os homens causaram, não as mulheres. Não são as mulheres que vão à guerra, não são as mulheres que administram né, os bens públicos. Então, ela se coloca como crítica do seu marido ou dos seus maridos, né? E como também portadora da solução. Foi isso que eu identifiquei em Aristófanes, aplicando a teoria de gênero, porque eu vejo o contraponto masculino. Né? Então, lembrar aqui que o gênero, ele também advoga esse caráter relacional. Não é só fazer uma história das mulheres no sentido de focar na mulher, mas sempre trazer esse contraponto masculino, certo? Eu acho que o meu tempo está acabando, então vou falar mais 2 minutinhos sobre o doutorado. Então, posto isso, durante o mestrado nós focamos em Aristófanes, 11 obras, consideramos que já era uma quantidade significativa. Lembrando também que, como eu apliquei a teoria de gênero, eu estive o tempo todo preocupada com esse caráter relacional, então no segundo capítulo, por exemplo, eu dediquei todo um espaço a falar do homem ateniense, do cidadão, o que o definia como homem, o que o definia como cidadão, a partir do que nós conseguimos visualizar em Aristófanes. E agora, no doutorado, a minha proposta tem sido de expandir a discussão
Então, não ficar só no papel social deles, mas também entender os conceitos de sexualidade que circulavam e de corpo, o que definia o ser mulher, o ser homem. Havia uma única definição. Por isso que eu me voltei para os escritos médicos, né, para os escritos hipocráticos. É plenamente possível colocá-los em diálogo, Aristófanes e Hipócrates, porque eles são contemporâneos. Nós vemos uma série de saberes hipocráticos, saberes medicinais, como eu posso dizer, na comédia, né, no teatro. O Aristófanes ele vai falar de receitas ginecológicas, do uso das ervas, da percepção corporal das mulheres, de acordo com o que a gente enxerga em Hipócrates, então há essa troca. E, além disso, Aristófanes se refere explicitamente a Hipócrates em algumas das suas peças. A gente conseguiu estabelecer esse diálogo, né? Então, o estudo tem sido no sentido de expandir. E algo que me chamou muita atenção, última passagem documental, é que, né, por hora, então aqui é um resultado parcial que eu apresento, claro, ao que tudo indica, o olhar médico, o olhar fisiológico sobre o corpo, não defendia a genitália, o sexo biológico, como definidor. A gente sabe que isso acontece hoje, né, na medicina ocidental, especialmente depois do século XIX, né, com a definição e categorização da heteronormatividade. Então, eu não enxergo por hora essa correspondência. O que definia a mulher não era necessariamente o sexo biológico dela, tampouco o homem. E isso nos habilita sobremaneira a falar de gênero, porque o que é o gênero? Uma teoria que nasceu nas ciências sociais para distinguir, né, esse dimorfismo biológico do ser homem e ser mulher. Então, nascer com determinada genitália não implica numa posterior construção cultural, né? Existe essa diferenciação que eu tenho visualizado em Hipócrates. Tá? Então, nesse sentido, que a gente aplicou o gênero. Tinha muito mais coisa para falar, mas eu sei que o tempo é limitado, né? Então, depois podem me perguntar, fiquem à vontade, desculpa ter ultrapassado, e muito obrigada mais uma vez. Então, eu vou passar imediatamente a palavra para a Isabela. A Isabela Caselato Torres, ela é graduada em História e mestranda do nosso programa de pós-graduação, ela é bolsa da CAPES, assim como a Bárbara, eu havia esquecido de dizer, como eu havia indicado, ela também é integrante do grupo LEI, da Unesp de Franca, e ela trabalha dentro, né, da história antiga com história de gênero, Grécia e Heródoto. Então, Isabela, por favor, você tem uns 20, 25 minutos, fique à vontade. Tá bom. Boa tarde a todos e todas. Gostaria primeiramente de agradecer a professora Suzane, a professora Carol, pelo convite e a oportunidade de apresentar, de partilhar minha experiência acadêmica e um pouco da minha pesquisa que eu estou realizando no mestrado aqui na Unesp Franca. Só um minutinho que eu vou projetar a minha apresentação, para vocês poderem seguir. Só um minutinho. Bom, o título da minha apresentação, então, são as mulheres de Heródoto, uma interpretação da atuação do feminino nas guerras greco-pérsicas, no século 6 e 5 a.C. Bom, primeiramente, eu acho importante a gente falar como que surgiu o meu tema de pesquisa, né? Eu pesquiso desde 2016, Heródoto. Eu comecei a pesquisar ainda na iniciação científica, que foi uma parte essencial da minha vida acadêmica para conseguir delimitar a pesquisa que eu faço no mestrado hoje. Eu entrei na graduação, tal como a Bárbara falou, eu acho muito importante essa questão do afeto, né? O nosso gosto pela pesquisa, o nosso gosto pelo tema. Eu entrei na graduação já com interesse em história antiga e, primeiramente, eu tinha interesse em Egito, né? Então, todo aquele estigma de estudar história antiga e já querer Egito, né? Querer algo do Oriente, algo diferente. Eu cheguei com essas ideias para falar com a professora Margarida, né? Com a professora Margot, e ela me indicou para ler o segundo livro de Heródoto, onde o autor falava sobre o Egito, né? E quando ela falou para eu ler o segundo livro de Heródoto, eu pensei, eu não vou começar pelo segundo livro, eu vou começar pelo primeiro para ter uma noção
do que o Heródoto fala, qual era o objetivo, e entender um pouco melhor o que a fonte poderia me mostrar, né? E aí foi aí que começou a minha longa jornada de ler os livros de Heródoto, né? Porque eu comecei pelo primeiro livro e hoje eu trabalho com todos os livros dele, né? Então, são os 9 livros. Primeiramente, quem que é Heródoto, né? O Heródoto, ele é chamado por Cícero como o pai da história. Ele nasceu em Halicarnasso por volta de 485, 480 a.C., e morreu por volta de 420 a.C. Então, ele está ali localizado no século V a.C. A sua obra, Histórias, ela foi composta no século V, né? E tem como objetivo principal descrever os conflitos entre gregos e persas e os motivos pelos quais eles guerrearam. Então, o contexto da obra, ele vai falar sobre as guerras médicas, essa guerra entre os gregos e persas, que ocorreu entre 470 a.C. a 490 a.C. Bom, acho que é importante a gente falar sobre Histórias, né, como ela foi dividida, porque não foi essa maneira que Heródoto escreveu o livro, né, não escreveu sua obra. Primeiro que a gente tem que pontuar que a obra Histórias, ela tem um caráter muito forte, oral. O que isso significa? A obra, ela foi pensada para ser apresentada num evento de Atenas, né, num evento em Olímpia, ou seja, ela foi pensada para ela ser recitada. Ela tem uma maneira diferente de ser composta do que a gente pensa hoje de uma obra na atualidade. Então, só isso já é uma característica do documento diferente do que a gente está acostumado e que a gente tem que se atentar quando a gente vai estudar a história antiga. A obra ela foi dividida, então, em 9 livros, identificada com o nome das 9 musas pela tradição dos manuscritos medievais, né? Depois que ela vai ser copiada e repassada para a posterioridade. Essa divisão, ela foi atestada ao século I a.C., e provavelmente foi feita pelos bibliotecários de Alexandria no século III ou II a.C. Os nomes das musas, né, Clio, Thalia, Melpomene, enfim, todos os nomes dos 9 livros, é encontrado em Heródoto a partir mais ou menos do século II, um pouco antes do século II a.C. É importante a gente pensar também que, como essa obra ela foi dividida posteriormente, pode ter tido modificações em sua composição, uma coisa ou outra ela pode ter sido adaptada, e acho que é importante ressaltar que nosso trabalho como historiador é olhar o documento tendo essas características em mente, para não considerar tudo que o documento diz como uma verdade, ou como tal qual aconteceu. Isso se a gente considera que uma verdade existe, né? Eu não vou entrar nessa discussão, que não é o foco agora, não é o foco da minha pesquisa, enfim, mas acho importante a gente pensar que o documento, ele narra uma interpretação do autor que a gente está lendo, né? E não exatamente o que... A gente não vai ter essa noção do que aconteceu ou não, mas a interpretação de Heródoto sobre aquela sociedade. Como que Heródoto visualizou aquela sociedade e como isso nos mostra como os indivíduos partícipes dela viviam, né? Bom, quando eu comecei a ler Heródoto, eu percebi que havia muitas mulheres ali sendo citadas. E isso me instigou bastante, porque quando eu lia sobre o contexto da obra, quando eu lia sobre as guerras greco-pérsicas, eu não encontrava essas mulheres sendo narradas ali junto. A partir percebendo essas mulheres sendo narradas, né, para a gente ter uma noção, existem 375 mulheres atuando de alguma maneira em Heródoto, e isso instigou tanto eu como a Margot, né, e para conseguir ter um padrão, tentar entender que mulheres eram essas, né, e antes de conseguir detectar que iríamos trabalhar com as mulheres gregas e persas, né, uma maneira da gente poder delimitar melhor o tema, a Margot falou assim, bom, leia a obra inteira de Heródoto. Então, eu comecei a ler os 9 livros de Heródoto para entender quem eram essas mulheres, e aí eu comecei a catalogar todas essas mulheres que apareciam. A partir dessa
catalogação, eu percebi que essas mulheres, elas eram majoritariamente gregas e persas, e que elas estavam sendo representadas por Heródoto, aconselhando seus maridos ou personagens masculinos próximos. Quando eu digo personagens masculinos próximos, eu quero dizer que elas estavam aconselhando, falando a seus pais, a seus filhos, a seus maridos, e essas mulheres, elas falavam como os homens deveriam agir, os influenciavam, persuadiam eles a melhor solução frente a um conflito, e às vezes elas eram representadas até mesmo dentro de conflitos, participando deles. Então isso nos instigou, porque não é um lugar tido normalmente como feminino na Grécia Antiga, mulheres participando de guerras, e por que elas estavam ali? Por que existiam tantas mulheres nessa função? Bom, e a partir daí, então, surgiu nossa hipótese, né? A partir dessa catalogação, a gente conseguiu recortar mais o nosso tema e nosso objeto, né? A gente conseguiu definir melhor o que a gente ia trabalhar. O recorte temporal, ele surgiu já a partir do momento que a gente está com uma obra do século V. Por que eu insiro o século VI na minha pesquisa também? Porque apesar da obra ser uma obra do século V a.C., o Heródoto ele vai narrar também histórias que aconteceram no século VI. Então, mesmo a obra não sendo do século VI, algumas dos casos que a gente trabalha dessas mulheres estão localizadas no século VI a.C. Então, só para justificar o século anterior, né? E aí, a nossa hipótese de trabalho, né, na sua pergunta, a fonte na verdade, não uma pergunta, né, mas o que leva a gente, como a gente lê a fonte, né, o que a gente busca no documento. Nós acreditamos que o autor grego representa as mulheres gregas e persas no mesmo patamar de atuação, independente das diferenças étnicas, né, independente, então, da sua diferença de identidade. E essas mulheres, elas se apresentam como mantenedoras da ordem política social. O que significa serem mantenedoras da ordem política social? Como elas estão representadas em ambientes de conflitos, elas normalmente aparecem trazendo soluções, trazendo conselhos, e mostrando que a sociedade está num momento de crise ou que algo não está dentro de sua normalidade. E aí é a mulher, o feminino, que apresenta essa questão, né, apresenta uma solução. Então, muito parecidas até com o que a Bárbara falou, né, da mulher trazendo a solução, trazendo uma questão para o homem, né, para uma solução num ambiente que é masculino, mas quem traz essa solução é a mulher, né, quem traz um conselho e uma maneira de agir. E aí o feminino ele é representado atuando principalmente através da fala, de seu poder de persuasão, né? Portanto, essas mulheres podem ser pensadas como um instrumento de alerta, já que elas aparecem por diversas vezes relacionadas a conflitos, né? Esse instrumento de alerta, elas estão alertando que algo está errado, né? Por isso e um instrumento porque elas utilizam-se da fala. E por que o gênero, né, a teoria do gênero, ela apareceu em nosso trabalho? Tal como a Bárbara falou também, a gente não pode utilizar a teoria sem que o documento permita essa junção, né? A gente sempre parte do documento para depois entender se a teoria pode ser ali uma aliada, e não ao contrário, a teoria por cima do documento, né? Então, por a gente visualizar essas mulheres atuando junto com seus maridos ou personagens masculinos próximos, o gênero nos auxilia a pensar o relacional, ou seja, de acordo com a Joan Scott, só é possível estudar as mulheres se elas forem definidas em relação aos homens. Da mesma maneira que para estudar os homens é necessário diferenciá-los das mulheres. Não dá para analisarmos o que Heródoto entendia por mulher feminino sem entender o que ele dizia, né, sobre o masculino, os homens, e tal como os papéis que eram atribuídos para cada um. Porque a mulher está ali na sociedade junto com ele, ela não está agindo sozinha. Não dá para a gente olhar só para as mulheres e só como as mulheres estavam sendo representadas ali.
A gente precisa olhar para ambos, como que ambos eles atuam, né? E Heródoto coloca muito a mulher como um papel de complementariedade, complementando a função do homem na sociedade. Bom, outra coisa importante é que a historiografia muitas vezes não fala dessas mulheres em Heródoto, né? Agora, desde 1980 para cá, a historiografia vem trazendo cada vez mais essas mulheres em Heródoto e como que elas atuavam dentro desse contexto, como elas eram representadas por Heródoto. Mas a historiadora Lynette Mitchell traz uma questão que é muito importante, né? Ela demonstra esse contexto, essas mulheres em contexto de guerra, através de Heródoto, Tucídides, Diodoro e Aristófanes, e que não é um ambiente feminino, e diz, né, que embora nossas fontes literárias, escritas por homens, não forneçam muitos exemplos de mulheres trabalhando ativamente pela paz, ou envolvidas em negociação de paz, existem algumas, que são ainda mais surpreendentes e notáveis, porque elas existem. Então, eu acho que é muito interessante, é muito importante a gente lembrar disso, que não é porque é um ambiente masculino que as mulheres não estavam ali na sociedade, elas não estavam ali inseridas, que elas não existiam ali. Às vezes a gente tem poucas fontes literárias que trazem essa percepção da mulher, mas elas existem, então elas precisam ser trabalhadas. A gente não pode tomar como casos de exceções. E o que instiga mais ainda, se não era um ambiente feminino, por que Heródoto coloca ali? Então a gente visualiza também uma questão de gênero para Heródoto. Por que o Heródoto se importa tanto com o feminino? Por que existem 375 menções de mulheres participando nesses ambientes que às vezes não eram tão femininos, no sentido que não era um lugar que outros autores antigos colocam que o feminino poderia agir, trabalhar, e por que ele representa elas ali? Bom, e aí eu trouxe alguns casos da fonte, para a gente ter uma noção de como que elas aparecem trabalhando dentro do... Trabalhando não, né, desculpa. Como elas são representadas como essas conselheiras, como elas são representadas agindo. Bom, esse caso é o caso da rainha persa, que aconselha também um rei persa, é a Tossa, que vai aconselhar seu marido, Dario, na maneira como ele deveria agir, né? Então, frente à expansão do seu território. Ela diz, olhe, disse a Tossa, deixe os citas para o presente. Você pode tê-los quando quiser. Eu digo a você, marche contra elas, no caso a Grécia. Eu ouvi falar sobre as Lacônias, as Argivas, Áticas e Coríntias. Gostarias de tê-las como servas? Dario respondeu, mulher, já que você acredita que devemos tentar invadir a Grécia, primeiro parece-me melhor enviar espiões persas com o homem que você mencionou, que poderá nos dizer tudo o que aprenderam e observaram. E então, quando eu estiver plenamente informado, eu me levantarei contra eles. Bom, aqui a gente vê, então, a mulher dando um conselho de expansão de território, e o rei persa ouvindo esse conselho e refletindo em como ele pode utilizar-se dele, né? Depois a gente tem um outro caso de uma mulher que comandou 5 navios na guerra de gregos contra persas, né, já nas guerras médicas. E aí agora no livro 7 de Heródoto, né, vou ler também essa passagem. Não farei menção aos outros oficiais, pois não é necessário. Mencionarei, porém, Artemísia, porquanto me causa profunda admiração o fato de essa mulher haver participado da expedição contra os helenos, no caso, os gregos também. Com efeito, após a morte de seu marido, embora tivesse um filho de tenra idade, ela mesma passou a exercer a tirania, e obedecendo a sua coragem e a sua audácia viril, incorporou-se à expedição, sem ter sido compelida a isso de forma alguma. Então, aqui, eu acho que a gente pode destacar também essa questão da mulher sendo representada como sempre fazendo algo correto, com a sua fidelidade, a sua lealdade ao marido, né, é uma das questões, porque após a morte do marido é que ela vai assumir a tirania, e obedecendo a sua coragem e a sua audácia viril. E aí a gente pode até destacar que audácia viril normalmente seria um termo relacionado
ao homem, né? Então, ele não utiliza-se de características femininas para falar sobre essa mulher, né? Sobre a beleza, não. Ele fala da coragem, ele fala da audácia. E aí é mais um ponto para a gente pensar no gênero, né? Como que esses adjetivos eram utilizados e por que eles estão relacionados a uma mulher, sendo que o lugar de guerra é um lugar tido como masculino. Então, e por que o Heródoto representa uma mulher como guerreira? Por que eu utilizo tanto a palavra representar, né? Porque lembrando que o Heródoto, ele viveu lá, mas a gente não sabe como as coisas aconteceram lá, como esses fatos históricos aconteceram. Então, é uma representação do que o Heródoto falou. A gente não pode tomar o que ele falou como uma verdade. Por isso é importante a gente colocar como essa representação do que era. É outra característica que a gente tem que sempre nos atentar na história, né? Principalmente na história antiga. E aí, como está associado a mulher, associada a mulher como uma mantenedora da ordem política social, né? Porque é a mulher, novamente, que vai trazer essas características da sociedade, né? Essa fidelidade, né? Sempre o homem, às vezes, que não estava numa posição, fazendo uma atuação tão admirável, mas aí a mulher vai estar sendo mostrada por Heródoto com esses atributos. Eu não sei como está meu tempo, se eu já passei, se eu não, mas eu já estou finalizando, mesmo porque quero ressaltar que minha pesquisa está em desenvolvimento. Então, muitas das questões, elas ainda estão sendo trabalhadas, elas ainda não estão finalizadas, delimitadas, eu ainda tenho muito mais perguntas do que respostas, né? Durante a pesquisa, eu acho que é uma coisa que a gente sempre encontra, né? São cada vez mais perguntas e cada vez menos respostas, né? E tendo tudo isso em mente, o que tem mais me instigado até o momento é por que o gênero é uma questão para Heródoto, né? Por que as relações sexuais, a sexualidade, comportamentos femininos instigam tanto o autor? Por que isso é um delimitador para ele aproximar os gregos e as persas, já que em ambos os casos que eu trouxe, ambas as mulheres elas estão lutando pelo lado persa, mas a Artemisa, ela é de uma colônia grega, então, independente se ela está do lado persa ou não, a questão de identidade dela de grega mantém ela no mesmo patamar de atuação que as persas. Não sei se isso ficou tão claro, posso depois, se alguém tiver dúvida, explanar melhor nas questões. E Heródoto, ao tratar de diferentes povos, ele ressalta aspectos relacionados ao feminino, que considera diferente ou semelhante às práticas gregas, né? Ele utiliza de aspectos femininos e como a mulher é tratada pelos homens, como o feminino é tratado em cada sociedade, para aproximar os gregos dos bárbaros, né? Dos não gregos. Então, por que ele faz isso, né? E aí, esse aspecto faz a gente acreditar que o gênero em Heródoto está intimamente relacionado com o que o autor considera como identidade. Então, por isso que o gênero também pode ser pensado dentro da nossa fonte, né? Eu acho que o gênero, ele aumenta essa possibilidade da gente refletir e questionar o documento. Eu não sei, eu não marquei exatamente meu tempo, mas eu basicamente finalizei a minha apresentação. Eu queria mais trazer para vocês essa questão de como que eu delimitei meu tema, né? Como que foi o processo que me levou às mulheres gregas e persas. Então, o catálogo foi essencial. Ler a obra inteira de Heródoto foi extremamente essencial para eu conseguir ter um panorama de quem era Heródoto, o que ele estava falando e por que ele está traçando esse panorama. Ainda não cheguei nas respostas, porque estou ainda no meu segundo ano de mestrado, prestes a fazer a qualificação. Mas, até agora, são as questões que nos instigam. Como o feminino tá ali se apresentando. E, enfim, eu espero poder ter colaborado com o evento no sentido de pensar delimitações de tema,
Gostaria de agradecer a CAPES, né, que sem a bolsa nada seria possível. E é isso. E vou passar, então, a palavra para a nossa última apresentação de hoje, e na sequência ficam para as questões, que vai com a fala do Júlio César Cartano Costa, que também é graduado em História e é mestrando no nosso programa de pós-graduação. Ele vai falar para a gente um pouco sobre o seu trabalho atual, que versa sobre as representações de gênero e sexualidade nas elégias eróticas romanas. Muito obrigada pelo aceite do nosso convite. Júlio, a palavra é sua. Obrigada, Ana Carolina. Eu gostaria de agradecer a você e a Suzane pelo convite, pela oportunidade, né? Eu acho que é um evento realmente muito importante para quem está iniciando essa jornada na pesquisa, né? E como o tempo é curto, né, vamos aos negócios. Eu tentei dividir a minha fala em 2 momentos. No primeiro momento, eu vou tentar demonstrar para vocês como eu cheguei ao meu objeto de pesquisa e como que eu trabalho com ele. No segundo momento, eu pretendo fazer alguns comentários e desdobramentos sobre a metodologia e a teoria de gênero mesmo, de como que a gente trabalha isso dentro da antiguidade, né? Eu vou também fazer uma apresentação de slide aqui, só um minutinho. Deu certo, gente? Estão todos me vendo? Estão todo mundo vendo a apresentação? Eu vou ficar um pouquinho sem poder dar uma olhada no chat. Então, se alguém puder me confirmar, por favor, se está tudo certo, eu agradeço. Porque eu não estou usando o computador. Está tudo certo, Júlio. Está aparecendo direitinho. Certo, obrigado. Bom, então, o tema da minha apresentação é representações de gênero e sexualidade nas elegias eróticas romanas, né? E por que eu escolhi as elegias eróticas? Quando eu cheguei na Unesp, eu já tinha esse interesse em pesquisar a antiguidade e em pesquisar relações de gênero e sexualidade. Eu sempre tive essa inquietude, né, esse questionamento sobre as relações de poder que se estabelecem, né, entre os gêneros. E, juntando esse amor com a antiguidade, acabei migrando já para esses estudos, né? O que eu quero dizer com relações de poder estabelecidas entre gêneros, né, na Antiguidade Romana? A gente encontra na documentação, e não apenas na documentação literária, né, na documentação escrita, uma grande variedade de cenas, representações, né, de gênero e sexualidade entre os romanos. E muitas dessas relações, dessas interações, elas são muito vinculadas à vida política. Em que sentido? Mesmo na política burocrática, né, do Estado romano, né, e também na vida política, de como as pessoas, de como eles concebiam os papéis políticos dos gêneros dentro daquela sociedade. Só que, obviamente, como vimos, né, que a professora Suzane comentou, esse é um tema muito esparso, a gente precisa ir recortando, né? Então, a gente acaba tendo um trabalho de leituras bem esparsas, sabe? A gente tem que ter uma carga de conhecimento sobre o período que a gente está trabalhando, sobre o conceito que nós queremos trabalhar, né? Então, isso leva um tempo, né? Então, até você chegar realmente a um objeto, até eu chegar até a elegia erótica romana, eu tive que ler uma porção de conteúdos que iam me inteirando sobre o assunto, né? Como que funciona a política romana, quem exerce o poder na política romana e por que exerce, né? E no meio de toda essa documentação, no meio das poesias, das peças teatrais, que existe uma grande variedade, eu encontrei o Catulo, né? O Catulo, ele é um poeta lá do século I a.C., ele viveu na época do Júlio César e do Cícero. O Júlio César, ditador romano, e o Cícero, um grande orador da época, muito importante também. E por que eu escolhi o Catulo? Primeiramente porque ele é pouco pesquisado atualmente. Tem poucas pesquisas historiográficas sobre ele, a maioria é do pessoal das letras, né? Tem muita gente das letras que pesquisa, né? E também pelo conteúdo. O conteúdo do Catulo, ele tem 2 coisas muito preciosas para o meu trabalho, que é a questão da sexualidade, são poesias eróticas e bem explícitas, veremos isso em alguns trechinhos daqui a pouco,
mas ela também é uma obra, né, o contexto da obra, ela nos traz algumas outras informações sobre quem é Catulo, quem ele desagradou e sobre com quem ele dialogou, né, na obra dele. A gente encontra, dentro do texto dele, ofensas a Júlio César, sexuais, comentários sexuais a colegas dele, e toda uma construção de um mundo de irregularidades sexuais. Por que eu estou dizendo irregularidades sexuais? Essa poesia erótica, essa elegia erótica romana, ela não trata dos comportamentos sexuais que eram considerados louváveis, vamos dizer assim, né? Para os padrões da tradição romana, da política romana, né? Porque todo esse conceito de política romana, ele era muito vinculado também ao paterfamilias, a um conceito de masculinidade, de virilidade, que ele não se fechava somente para a definição dos papéis masculinos, ele também se definia para os papéis femininos, né? E é isso que eu procuro investigar dentro da elegia erótica, né? E, em específico, dessas ofensas que o Catulo promove a líderes políticos. O caráter desse discurso dele, né, desse discurso erótico e desses discursos de gênero, eles ultrapassam a própria ofensa. A ofensa, ela já é em si um ponto de partida, né, do quanto é importante o comportamento sexual e a performance de gênero da pessoa, no caso do Júlio César, para uma vida pública, para a opinião pública, né, dentro de Roma. Mas também existem valores vinculados a esse discurso, né? A essa construção dessas imagens masculinas e femininas dentro da política, da literatura romana. E é isso que me interessa, essas construções, é como operam essas construções, essas identidades ali dentro. E no decorrer, né, desse processo, a gente, lendo a documentação, encontra diversos problemas. Quando a gente fala de gênero na antiguidade, é comum existir um mal-estar, porque algumas pessoas têm, eu acho que a ideia de que nós estamos tentando buscar na antiguidade alguns termos e algumas identidades que não existem lá, né? Que são da nossa época. Nós não podemos falar em homossexuais na antiguidade, em transexuais na antiguidade, não, a gente não pode. Mas nós podemos falar de gênero buscando investigar os termos daquele tempo, ou no caso do Catulo, né? Como que ele dimensiona isso? Né? Então, aí eu tenho uma pequena explicaçãozinha, né? As relações e concepções de gênero e sexualidade da antiguidade greco-romana são próprias do seu tempo, né? Frisando a importância da gente entender que, por mais que a gente encontre semelhanças entre algumas representações e algumas identidades, algumas imagens, elas não são as mesmas. Né? Elas podem até legar alguma herança para a posteridade, né? Mas é muito difícil a gente falar que são as mesmas representações, que são as mesmas denominações e que o sentimento social, né, as pessoas entendiam essas questões das mesmas formas que nós hoje em dia. Né? Então, não. Então, quando nós estamos falando de gênero na antiguidade, o que nós estamos procurando é esmiuçar, né, como que essas estruturas eram definidas por eles. Tá? Então, tem algumas premissas de alguns teóricos de gênero que trazem algumas ferramentas para que a gente faça esse trabalho. Tá? E apesar de encontrarmos essas semelhanças entre algumas representações do passado e outras do presente, é importante considerar que os contextos sociais e históricos que produzem e executam esses conceitos são distintos. Né? Então, a forma como são configurados os papéis sociais de uma mulher e de um homem na antiguidade e hoje são diferentes, né? Dentro do Catulo, a gente percebe que ele se vale dessas representações de gênero e do próprio discurso erótico, né, para criticar lideranças políticas e também para construir uma imagem sobre a sexualidade, sobre um mundo de pessoas que praticam essas sexualidades consideradas irregulares. Quem que fala muito nessas sexualidades irregulares é o Paul Veyne, na obra dele, que inclusive é sobre o meu projeto de pesquisa, né, a elegia erótica romana. Ele traz uma análise sobre diversos autores elegíacos e também o Catulo, mas ele foca em alguns outros posteriores. O Catulo, a gente
encontra alguns probleminhas para falar sobre ele, né? E não temos muitas informações disponíveis sobre ele, né? A gente só sabe uma pequena parte da vida dele, né? Mas a gente sabe algumas coisinhas muito importantes e curiosas. Uma das que eu acho mais importantes, além, né, das ofensas e dos discursos que ele proferiu envolvendo Júlio César, o Cícero, que eu também mencionei, ele é um pensador que ele não gostava muito do Catulo, mas não somente do Catulo. O Catulo, ele vinha com uma geração de poetas, que era chamado de poetae neuteroi. São poetas que eles se espelhavam no estilo elegíaco erótico, e não somente erótico, né, mas no estilo elegíaco da Grécia Antiga. Eles se reportam muito a Calímaco, que é um poeta grego, né, e eles mantêm essa métrica, esse estilo de literatura, né, e eles buscam levar isso para Roma. Só que quando isso chega em Roma, o Cícero, que é um dos que restaram para a gente da documentação que menciona, né, esses poetas, ele tem um teor bem, digamos que, jocoso em relação a esses poetas. Ele não aprecia essa arte, ele não considera essa arte tão refinada, uma arte que seja adequada aos jovens, né? Poetae neuteroi seria uma tradução para poetas novos. E esses novos, a gente pode incluir também o sentido da juventude. Existe um problema que o Cícero coloca com a juventude mesmo, né, em relação a esses poetas. Dentro desse período, nesse período, né, que o Cícero estava vivendo também, e o Catulo, a gente tem um período de muita instabilidade política, de muitos escândalos envolvendo sexualidade, envolvendo gênero, né? Temos uns muito famosos, que é o envolvimento de Júlio César com Cleópatra, e é uma relação sexual e política, né? Existiam interesses mais políticos do que talvez amorosos e sexuais nessas relações, né? Mas existem outros tipos de escândalos, também outros tipos de situações que estavam acontecendo naquele momento que indicavam corrupção, que indicavam descontentamento de algumas pessoas ali dentro da comunidade aristocrática romana, né? Porque esses debates, a gente tem que lembrar, né, são debates de uma aristocracia, né? Eles são textos produzidos por uma parcela muito específica, né, da sociedade. E quando a gente para observar esses poetas novos, a gente percebe que quando eles criam essa narrativa sobre a sexualidade, sobre o gênero, eles usam principalmente a figura das mulheres, novamente, né? E aí se criou existem muitas pesquisas sobre essas representações, né, de mulheres não só na elegia de Catulo, mas na elegia erótica romana em geral, também na grega. E essas representações femininas, elas foram um problema para mim. Quando eu comecei a trabalhar com essas relações de gênero na elegia do Catulo, e o foco que ele pretende é na figura feminina, né? Porque os elegíacos, eles costumam dedicar os seus livros e a sua arte a uma amada, a uma mulher. Eles descrevem um nome, eles dão um nome para essa mulher, ela pode ser uma representação real ou não, de alguma mulher real, de alguma possível namorada ou não, mas ela é uma cena, né? É uma criação, né? É como se fosse cada poema é uma pequena peça, né? Ele está contando uma pequena historinha, e cada lésbia, no caso do Catulo, que é a lésbia, cada poema, às vezes, não é necessariamente a mesma lésbia, não existe um arco temporal delimitado ali. Então, a elegia, ela tem esse caráter onde cada poema ele é basicamente muito independente do outro, tá? E isso permite que a gente encontre uma variedade bem grande de representações de gênero e de sexualidade ali, né? Uma das que mais me chamam a atenção, como as meninas focaram muito nas representações femininas, eu resolvi trazer uma problematização sobre as masculinidades e como é impossível mesmo você desassociar, né, essas duas questões. Não tem como você pensar o masculino sem o feminino. Eu coloquei para vocês um trechinho aqui, à direita, do poema 29, né, do Catulo, e ele diz o seguinte, né: Rômulo chupador, tu vês e aguentas? És bem viciado em jogo. Em nome disto, foi, comandante único,
que no Ocidente andaste a ilha última, para que este teu pinto todo fodido comesse ali 200 ou 300? Para quem que é esse poema, né? O Catulo está se dirigindo a duas pessoas. Quando ele fala em comandante único, ele está se referindo ao Júlio César. E esse poema também é direcionado a uma Murra, que é um general dele. Ele estava fazendo algumas operações ali pela Gália, pela Britânia. O César estava ali pela Britânia, na época que esse poema foi possivelmente escrito. E ele trata de corrupção. O Catulo ele está fazendo uma crítica política nesse poema e demonstrando como a devassidão sexual, a imoralidade sexual, ela é relacionada à corrupção ou ao comportamento impróprio dentro da política, né? E temos também alguns problemas sobre alguns termos dentro desse texto, mas eu vou tratar deles daqui um pouquinho, né? Então, é sobre isso que eu procuro investigar, que além de ter esse caráter político diretamente, né? O Catulo está acusando o Júlio César e uma Murra de corrupção e está usando uma metáfora e um discurso erótico de sexo e de gênero sobre isso para criticá-lo, né? Porque ele está chamando ele de viado, chamando ele de viciado em jogo, né? Está dizendo que o desejo dele, né? Para que ele está indo até a Gália ou fazendo todos os seus negócios? Porque ele está falando de jogo, então provavelmente são monetários. Né? Por que ele está fazendo tantos negócios ali na Gália, na Britânia? Né? Então, o interesse é para Roma? É para o governo romano, para a burocracia do Estado? Ou os interesses são pessoais, para as devassidões pessoais, né, desses personagens? E, além disso tudo, a gente encontra a problemática desses próprios termos. E aí eu já quero entrar também numa pequena discussão sobre teoria e metodologia. Aqui eu coloquei o mesmo trecho do poema em latim, né? Porque tem dois termos aqui que me importam bastante, que é o quinadeai, esse primeiro aí no comecinho, e o impudicus. Esses dois termos, eles são de traduções bem complicadas, tanto para o nosso idioma quanto para outros, né? Mesmo nossa língua sendo latina, né? E eles sugerem uma irregularidade sexual masculina. Tá? Então, alguns autores, como a gente pode perceber aí no slide 4, traduziu o quinadeus como viado. Em inglês, eu vou mostrar para vocês aqui também uma outra tradução. Ó. Essa tradução está em inglês. Ó. Aqui nós temos, a partir da estrofe 9, deem uma olhada aí. Ó. Queen Romulus, can you bear such a vision? Então, aqui, ele já está usando o quinadeus para chamar Rômulo de uma rainha. Ele está feminilizando Rômulus, né? E essa é uma perspectiva que ela é presente em outros poemas também do Catulo, né? A feminização do homem. E ela é muito vinculada à destituição da sua honra, da sua dignidade, do seu status como homem romano mesmo, né? Existe, o Cícero também, ele tem alguns escritos que ele perde um tempinho, digamos assim, né? Falando sobre esses ideais e o quanto a devassidão e a imoralidade sexual elas afetam o desempenho, né, dos generais e dos políticos romanos, né? Mas voltando aqui, né, para esses problemas da terminologia, o que eles nos dizem, né, sobre esses problemas de tradução, principalmente sobre quinadeai? Aqui ele está conjugado, né, ele não está na sua forma no infinitivo, né? Mas aqui eu coloquei à esquerda. Então, quinadeus e impudicus, eles são termos que têm uma problemática de tradução. Então, isso demonstra para a gente que a linguagem ela é um obstáculo também para a gente entender essas sociedades. Né? E ela também é mais um indício de que para entendê-las, a gente deve abandonar os nossos valores. Então, por mais que a gente se alinhe à teoria de gênero e esteja, por muitas vezes, buscando uma nova vertente, novas questões para se fazer, né, para o passado em relação a isso, a gente tem que ter o pé no chão e saber muito bem com os termos que estamos trabalhando. A gente entra nessa questão com a identidade e o problema da literatura também, que a literatura ela é uma forma de linguagem. Então, como que eu vou considerar uma poesia erótica um retrato da realidade ou dizer que
por meio dessa poesia, eu posso traçar alguma característica social ou da mentalidade dessas pessoas sobre gênero e sobre sexualidade. É um trabalho difícil e é um trabalho que nós temos que ter muito cuidado mesmo, né? O que a gente acaba tendo que fazer, né? A gente trabalha com esses termos dentro do que a romanidade os concebia. Então, quando vamos falar das relações entre masculinos, entre dois indivíduos masculinos, nós temos que também pensar que existem papéis ideais para essa relação, né? Existem figuras ideais para essa relação. E ela vai operar e acontecer de acordo com esses pressupostos, né, desses valores que são completamente demonstrados não só na literatura do Catulo, mas na literatura erótica romana. É obviamente que o Catulo trata disso da sua forma, com as especificidades do seu tempo, com os problemas e as questões, né, os debates daquele momento histórico dele, né, que é do finalzinho ali da República Romana e todos aqueles tumultos que estavam acontecendo ali, né? Então, quando a gente trabalha com uma literatura, a gente tem que entender que ela é um espelho da realidade, mas um espelho distorcido. Ela nos traz algumas referências, ela nos traz algumas representações, imagens, né, do que nós podemos querer exemplificar no que nós procuramos, né, que são as relações de poder entre os gêneros, mas nós precisamos definir isso nos termos deles. Então, o que é o quinados? O que é um afeminado dentro dos termos romanos? O que é um impudicus dentro dos termos romanos? Como que isso seria traduzido para nós, né? Então, são problemas que eu tento trabalhar no desenvolver da minha dissertação, né? Que eu ainda estou trabalhando nela, então não tem nada ainda finalizado, né? Isso tudo é porque a teoria queer ela propõe essa desconstrução de uma perspectiva binária e arbitrária sobre as situações sociais decorrentes das diferentes das diferenças políticas entre os gêneros. O que isso quer dizer? Que quando nós observamos uma outra sociedade, temporalmente, geograficamente ou culturalmente, existem muitos parâmetros para a gente fazer essa diferenciação entre sociedades, né? Então é muito necessário que a gente especifique qual é a linha que a gente quer seguir, né? Então, a gente precisa delimitar isso para que a gente entenda que nós não podemos trazer os nossos valores não só para a antiguidade romana, mas para qualquer outra sociedade ou situação que estejamos estudando. Por que essa visão é uma visão nova para a historiografia? Principalmente porque essas noções de gênero, após muito tempo fazendo história das mulheres, e isso trouxe uma grande quantidade de conhecimentos produzidos sobre essas disforias de gênero pela história, a Judith Butler, principalmente, ela traz essa problemática. Ela diz que as noções sobre feminino e masculino na contemporaneidade, elas se dissolveram, né? Então, como as colegas já mencionaram, existe hoje uma concepção de que existem mais gêneros. Lá não. Em outras sociedades, a gente tem que tentar entender o que está acontecendo lá. Quais são os termos deles. Quais são os gêneros que eles nos apresentam, né? E a gente tem que pensar também se o que eles nos apresentam pode ser categorado como um outro gênero ou como uma disforia de gênero. Então, são problemas, são questões que a gente tem que ser muito delicado para tratar, né? Quando a gente está falando de Cneider e Rómulo, né, que ele foi traduzido em uma parte como Rômulo chupador, né, que está fazendo uma alusão ao ato do felatio, né, que é a felação, que é o sexo oral, mas também há a relação sobre a feminização desse homem, né? Então, a gente já percebe que aqui existem dois valores operando. Um sobre o papel do masculino e outro sobre o papel do afeminado, porque existe uma tensão, né? O masculino, o masculino e o feminino, eles têm papéis a serem determinados. Quando você rompe com isso, aí você gera um problema ali para os romanos, né? Eles criaram esses termos aí justamente para isso. Mas, além disso, eu já estou finalizando a minha fala, quando a gente desconstrói essa perspectiva binária
sobre os gêneros, isso não quer dizer, né, que a gente vai encontrar outros gêneros no passado, a gente passa a perceber melhor as dinâmicas que acontecem entre esses gêneros. A gente consegue perceber melhor como os gêneros estão interagindo entre si, né? E, a partir disso, tentar, né, esboçar um panorama melhor e mais próximo, né, do que seria uma concepção de gênero e uma representação de sexualidade, um discurso erótico dentro das elegias eróticas do que ela se propõe, né? Dentro dessa elegia também a gente tem o problema de às vezes ficar meio no escuro de saber como que isso era recebido pela sociedade. A gente tem poucos comentários sobre, e poucas fontes também disponíveis, né? A atividade tem esse problema. A gente tem, a maioria dos documentos, eles são sobre uma parcela muito específica da sociedade, né? Então, outra parte, a gente acaba tendo que realmente pegar uma lupa e fazer um serviço investigativo, porque é difícil encontrar algumas coisas e, às vezes, a quantidade de evidências não sustentam, né? Então, temos que tomar esses pequenos cuidados. Em questão da literatura, voltando à literatura, eu gosto muito de trabalhar também com os conceitos do Velek, né? Porque ele vê na literatura esse espelho da sociedade. Ele diz que quando a gente está lendo a literatura de um período, por mais que aquela literatura seja fictícia e ela seja ambientada, né, nesse mundo irreal, ela está sempre carregando os valores daquela sociedade. E que uma análise mais detalhada sobre esses documentos vão permitir que a gente escrutine, né, esses detalhes aí, né, em uma pesquisa. Não necessariamente só sobre gênero, né? Nós podemos pesquisar outras coisas aí nessa documentação. A documentação do Catulo mesmo, ela não diz respeito apenas sobre sexualidade e gênero. Bom, gente, e deixa eu olhar meu tempo aqui, se eu ainda tenho muito. Tem ainda um tempinho, então voltemos lá ao texto em inglês. Bom, ainda falando sobre esses problemas nas terminologias e de como nós consideramos as identidades, né? A gente percebe aqui, ó, no texto em português, nós vemos lá que impudicus foi traduzido como veado, né? E o quinadeus como chupador. Aqui em inglês, nós vamos ver aqui, ó, que ele traduziu como rainha. E quando ele vai falar do impudicus, em inglês, ele não traduziu da mesma forma. Peraí, gente, que eu me perdi um pouquinho aqui. Deixa eu só olhar o termo, onde está o termo em latim. Achei. Aqui, ó. Então, aqui em inglês, ele traduziu como shameless, que seria sem vergonha. Então, tem esses probleminhas. Sem vergonha por quê? Do que ele está se reportando, né? Então, esses problemas sobre a linguagem, eles sempre se levantam quando a gente está falando de gênero. E é uma perspectiva que todo pesquisador de gênero também tem que estar bem atento, tá? Para você não cair nesses erros de acabar categorizando o passado com terminologias que são anacrônicas. Agora, com quem que eu trabalho, né? Para me sustentar com isso. Como eu disse, a Judith Butler, não tem como você fugir muito de autoras e autores que bebem, né, do feminismo, porque foi a partir dos anos 70, com as ondas feministas, os movimentos gays e tudo que isso tudo começou a ser debatido, gênero, né, e sexualidade, que isso tudo começou a vir à tona, né? Então, esses movimentos, eles procuraram um certo respaldo científico na academia, fazendo esse tipo de pesquisa, só que nós temos que lembrar, né, como foi já dito na última reunião, que o conhecimento histórico ele não serve propriamente para isso. O nosso trabalho como historiador é uma coisa. O trabalho da militância e dos movimentos sociais que invocam essas questões históricas e sociais para legitimar, né, as suas lutas é outra coisa. Tá? Então, não vamos confundir e não vamos achar que a pesquisa de gênero ela é militância, ela não é. Ela é uma área de estudos que ela não contempla o estudo dos gays na antiguidade, o estudo das pessoas trans na antiguidade. Não é isso. É o estudo das relações de gênero
na antiguidade. Ou, né, se você decidir aí, por causa pesquisar isso em outro período da história, né, temos vários, temos muita coisa, né. Então, que fique isso bem claro, tá, gente? Porque a gente percebe que existe um mal-estar e algumas pessoas têm um certo receio com pesquisadores de gênero e não é bem por aí, tá? Bom, e eu gostaria de finalizar por aqui mesmo. Eu tentei fazer uma apresentação sintética e rápida, né, para demonstrar para vocês de uma forma bem direta como que a minha pesquisa está andando, né? Ela ainda está em andamento, ainda algumas coisas provavelmente mudam, né? Sempre muda, a gente nunca chega com o trabalho pronto, né? E é isso. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Obrigada, Júlia. Vou passar imediatamente para as questões. Vamos fazer da mesma forma que na última reunião. Quem quiser fazer questões, por favor, se inscrevam ali pelo chat e aí a gente vai passando para vocês a palavra. Igor, pode começar? E aí, a gente, se forem, conforme for havendo inscrições, a gente faz um bloquinho de 3 e depois responde todo mundo, pode ser? Por favor, Igor. Olá, boa tarde. Eu, primeiramente, né, agradecer aos três que falaram, as falas foram muito interessantes. E a pergunta que eu gostaria de fazer é em relação ao espaço de fala, né, que ele é um conceito bastante recente, mas que já tem gerado muitas discussões acaloradas, né? E daí eu gostaria de saber, a partir dos conhecimentos por vocês adquiridos durante a formação como pesquisadores, que demonstraram, né, os três, que são brilhantemente, né? Até que ponto o espaço de fala impulsiona algumas reflexões favoráveis em relação, por exemplo, à produção historiográfica, integrando grupos outros que até então não participavam dos debates históricos, e em que medida o uso do espaço de fala, né, um uso mais radical, pode impedir o avanço da produção, né, do conhecimento. E aí eu justifico essa questão, que é um pouco até capciosa, porque eu sou um jovem pesquisador homem, que na iniciação científica já estou trabalhando muito com a história social das mulheres, e no estudo eu perpasso por algumas questões de gênero também, mas gênero feminino, né, voltado às mulheres. Então, por isso da questão, agradeço aos três novamente. Bom. Bárbara, só um minutinho. Claro. Antes de você responder, eu vou aproveitar e vou colocar uma questão para os três, e aí vocês, quando forem falar, podem comentar a do Igor e a minha. Eu achei um ponto importante, e aí lembrando aqui, né, a proposta do evento de mostrar metodologias, abordagens, recortes, como uma forma de instigar e auxiliar aqui os nossos alunos de iniciação, sobretudo. Um ponto que dialoga, né, sobretudo pela orientação que é a mesma entre vocês três, é uma opção metodológica que é partir do documento para efetuar os demais recortes. E essa é uma das opções metodológicas possíveis, né? Os alunos têm alguma familiaridade com outras opções, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre esse movimento, porque eu acho que é importante para os alunos no geral, e como vocês três também trabalham, né, textos que não são escritos originalmente em português e que muitas vezes passam por traduções das traduções para que vocês analisem, acho que a apresentação do Júlio evidenciou bastante, né, os problemas que estão envolvidos em trabalhar um período distante, sobretudo com, muitas vezes, tendo que lidar com a documentação que não é no original, por ser em latim, em grego, enfim. Como é que vocês solucionam essas questões nos trabalhos de vocês? Então, confronto de várias versões, enfim, como é que, aprendendo o latim e o grego, então dá algumas dicas para os meninos que têm interesse na área de história antiga, não só na história de gênero, mas na história antiga no geral, para lidar com essas questões. Por favor, Bárbara, obrigada. Agora foi.
Obrigada a você pela pergunta, Igor também, eu achei excelente a sua pergunta, porque conecta muito com as nossas inquietações do presente, e a da Carol também, é uma pergunta muito boa, porque nós, de fato, temos esse desafio documental, né, da linguística. Então, primeiro pensando a questão do Igor, eu acho que vai muito ao encontro do que o Júlio falou no final da apresentação dele, né? Como a gente está lidando aí com uma teoria ainda bastante polêmica e recente no Brasil, né? Porque nos Estados Unidos ela nasce em 1970 e tem sido lapidada desde então. Então, aqui no Brasil é algo relativamente novo, né? Aplicar o gênero. Como a gente lida com essa teoria? A gente tem que ter muito cuidado para não misturar militância, não que haja qualquer problema com a militância, mas fazer uma pesquisa militante é um problema. É justamente no que você também colocou, Igor, que aí a gente parte de um lugar muito radical, e a gente vai querer enxergar naquela sociedade justamente isso, o que a gente quer, o que a gente deseja que tivesse sido, né? O que a gente deseja que tivesse acontecido, que tivesse se desenrolado. Então, acredito que exercer o distanciamento é fundamental, nunca na ilusão de que vamos fazer uma pesquisa neutra. Isso não existe, ainda mais nas ciências humanas, né? É 100% neutra, como, por exemplo, os positivistas acreditavam, mas sempre com esse rigor metodológico, com esse rigor documental, né? Então, se distanciar. Mas acredito que exercer o nosso lugar de fala é fundamental, né? Tanto que o boom feminista de pesquisas voltadas à história das mulheres veio pelas mulheres, né? Porque de fato havia um apagamento, havia uma invisibilidade feminina, né? Nós não havíamos sido consideradas até 1960, 70, mais 70 e 80, não havíamos sido consideradas como agentes históricas, como mulheres passíveis de agir no âmbito público, né? Então, realmente, a história das mulheres, ela veio solucionar esse problema do apagamento e foi feita mais por mulheres do que por homens. Mas eu acho absolutamente válido que você, como homem, né, queira estudar. Eu não vejo, assim, nenhum problema, pelo contrário, né, mais um aliado aí na história das mulheres, ou de gênero. E no que a Carol colocou, essa questão da língua é fundamental, né, como a Isabela apresentou também, né, com os trechos de Heródoto, como o Júlio ilustrou muito bem com os termos em latim, é imprescindível que a gente tenha um domínio da língua. E isso é um desafio muito grande quando a gente pensa na realidade brasileira, né, aqui na Unesp de Franca mesmo. Nós não temos um curso de letras que talvez nos dê esse acesso maior, né, que facilite esse acesso. Então, a gente vai buscando por fora. Tem professores que lecionam grego antigo no Brasil, latim também, então talvez procurar aulas particulares, né? Um financiamento ajuda muito nesse sentido. No mestrado eu tive FAPESP, isso me ajudou a investir parte, né, do dinheiro no aprendizado da língua grega, porque você se voltar aos termos é imprescindível, né? Como o Júlio colocou, a gente precisa entender como os homens e mulheres desse período se referenciavam, porque a gramática diz muito sobre como eles se entendiam. E aí, trabalhar gênero vem nesse sentido de investigar as relações de poder. Não é simplesmente a relação entre o homem e a mulher, né, homens e mulheres, mas sim relações de poder no sentido de que o gênero, ele cria um significado à existência humana e à experiência humana ao longo da história, né? E a gente consegue entrever alguns desses significados quando a gente volta aos termos do período. Como estamos lidando com documentações aí, né, de 2000, 2500, antes de Cristo, mesmo depois de Cristo, a gente faz todo um tratamento documental, né? Então a Margot, ela exige esse tratamento já no primeiro capítulo. E o que seria esse tratamento documental? A gente tenta reunir o maior número de evidências possíveis que nos mostrem como a documentação foi copiada, né? Primeiro à mão e depois, quando surge a imprensa, como que ela foi sendo impressa. Porque essa cópia é fundamental para a gente entender se teve uma distorção ou não. Por exemplo, em alguns trechos de Aristófanes, a gente vê que falta uma palavra ou outra. E um posterior copista medieval, né, ele não preencheu, ele deixou ali aquele trecho em branco. Então, isso nos mostra que não houve o que a gente chama de interpolação,
que é o pensamento de outro autor copista sobre aquele que ele está copiando, né? Então, a gente ter essa noção é fundamental, assim, até onde a gente pode realmente compreender o nosso documento como minimamente fidedigno, né? Porque é óbvio que eu não tenho acesso ao original, né? Há manuscritos de Aristófanes, eles estão todos espalhados por universidades europeias, mas o que a gente tem acesso hoje é a cópia da cópia da cópia. Então, primeiro, fazer um extensivo tratamento documental para problematizar isso. E segundo, acessar o original em grego, no caso do Júlio, em latim, porque isso nos diz muito sobre como eles se nomeavam, eles criavam suas identidades e se percebiam. Então, assim, é desafiador, mas a gente tem algumas plataformas online que ajudam hoje também, dicionários online de grego, a Universidade de Chicago, ela disponibiliza muito material em grego antigo, então, às vezes a gente não vai ter o acesso ao papel, mas ele está lá online, né? Então, nesse sentido, torna um pouco mais, né, acessível. Espero ter respondido. Isabela, Júlio? Posso responder, Júlio, antes de você? Pode, claro. Tá bom. Muito obrigada pelas perguntas, né, Carol, Igor. Sobre o espaço de fala, eu acho que é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado. Retomo também o que o Igor falou no final o Júlio falou no final da apresentação dele. A gente tem que tomar muito cuidado, porque como o gênero hoje em dia é um tema muito polêmico, né? Muitas pessoas trouxeram isso à tona nos últimos anos. A gente tem que ter esse cuidado para não misturar militância com academia. E principalmente quando a gente está estudando um período tão distante, né? Por exemplo, no século V a.C., né? Não tem como a gente visualizar aquelas mulheres como mulheres maravilhas, né? Enfim, que elas iam revolucionar aquela sociedade. Mas sim trazer essa percepção de por que elas estavam representadas naqueles papéis, né? Por exemplo, em Heródoto mesmo, né? Por que elas estavam representadas como guerreiras? Como o que isso nos mostra, né? Que percepção que a gente pode ter sobre isso? Então, acho que é muito importante a gente não querer tornar essas mulheres revolucionadoras de seus tempos, mas também não dá para a gente não olhá-las, né? E tomá-las como exceção, e para o outro oposto, né? Mas esse não era um ambiente delas, e isso é uma exceção, aparece em um documento ou outro. Por que a historiografia ignora por tanto tempo as mulheres, né, que não aparecem ali? São, assim, no meu olhar, são muito mais questões da historiografia que está analisando o documento do que o documento em si. As mulheres que estão presentes em Heródoto sempre estiveram no documento. Quem não abordou elas antes de 1980 foi a história. É o olhar como a história fez para os documentos, né? Então, acho importante a gente também pensar essa questão de que, normalmente, existem mulheres em documentos, mas por questões do presente, que elas não foram, às vezes, abordadas. Então, cada vez que a gente começa a pensar a história de uma maneira diferente, novas percepções sobre o documento surgem, né? Então, por isso que é também muito importante que a gente possa... Não leve isso para o radical, esse espaço de fala também na história, porque a história preza por percepções diferentes sobre o mesmo documento, né? Enfim, espero ter respondido. E sobre a questão da Carol, da professora Carol, a questão da língua mesma é algo muito importante, né? Sempre, eu não trouxe tanto na minha apresentação os termos em gregos, porque eu ainda não tenho tanto domínio do grego. É algo que eu estou trabalhando no meu mestrado. Eu trabalho com a versão bilíngue da LEUP, então, que ela é inglês e grega, e trabalho com 2 versões em português. Então, essa questão de você trabalhar com um documento com várias versões, para ver como que os termos foram traduzidos, e
E aí, não, às vezes, não dominar totalmente o grego ou o latim, mas você ter essa noção para conseguir trabalhar alguns termos é extremamente fundamental, como a Bárbara disse, como o Júlio disse. A língua grega, né, ela traz muito de como o autor está se colocando ali, né? Como cada terminação, cada verbo e substantivo mostra se aquele feminino aquele substantivo é feminino, já vai dar uma percepção diferente como o autor está trazendo, né? No próprio trecho que eu trouxe da Artemisa, ele traz um adjetivo que é masculino, né? Se a gente for no grego, ele tá como um adjetivo masculino, mas ele está caracterizando uma mulher. Então, isso é uma questão importantíssima para a gente pensar também. Então, essa questão da língua realmente é muito importante. É muito importante a gente ter domínio para além do português, o inglês, às vezes o francês, para dar esse embasamento também para trabalhar com a fonte, já que a gente não tem, às vezes, o domínio do próprio grego, mas trabalhar com outras versões. E sobre os manuscritos também, do Heródoto, eles existem, mas também estão todos localizados em universidades europeias. Tem, inclusive, um site, para quem tiver interesse, acho muito legal dar uma olhada, que reúne todos os manuscritos, onde cada um deles estão, como eles foram copiados, né? Então, em que século eles foram copiados pelos medievalistas, né? Enfim, usei o termo errado, né? Mas pelos medievais, os indivíduos dali da Idade Média. E isso faz parte desse trato documental, né? Como que o documento chegou até nós, né? E como a gente vai ter uma percepção a partir disso, né? Como isso influencia na nossa análise, como o ambiente que a gente estuda, né? O período histórico que a gente estuda está tão distante, é extremamente importante a gente fazer essa análise para ver como que o documento foi interpretado por aqueles que também o reproduziram, né? Se tiveram essas modificações ou não. Enfim, espero ter respondido. Bom, gente, posso tomar a palavra? Pode sim. Bom, obrigado pelas perguntas, gente. Vou começar pela do Igor também. Essa questão do local de fala, ela me traz uma série de problemas, né, para se pensar. Só que, em primeiro lugar, eu acho que o que a gente tem que levar em consideração é que, dentro da academia, dentro de um mestrado, enfim, né, do processo acadêmico, de construção de conhecimento científico, a gente não está militando e ninguém é dono do conhecimento científico, né? Então, algumas pessoas elas criam um mal-estar em cima de alguns pesquisadores, né? Em cima, por exemplo, de pesquisadores homens que pesquisam mulheres, ou pesquisadores héteros que pesquisam representações que não sejam heteronormativas na história. Só que eu não acho que isso é um parâmetro para ninguém, para nenhum pesquisador, porque não existe dono do saber, né? Não existe dono do conhecimento e essa questão do local de fala, ela é muito mais direcionada à representação social e política das minorias, dos movimentos sociais e da luta, né, por direitos, do que necessariamente sobre a produção acadêmica. Isso quer dizer que essas coisas não dialogam? Não, não quer dizer. Não tem como a gente dizer que o estudo de ciências humanas, seja de qualquer forma, de história, sociologia, enfim, não esteja intimamente ligado com as reivindicações dos movimentos sociais. Como eu disse, os movimentos sociais eles buscam na ciência, não apenas na história, né, uma forma de legitimar as suas identidades, né? E outro problema que me vem sempre que me falam de local de fala também é a questão da apropriação cultural ou da apropriação de assuntos ou de objetos que dizem respeito a minorias. Não é que não exista uma certa apropriação cultural, entre outros níveis, né? Não é só na questão de gênero, mas nós temos que tomar cuidado com isso para não cancelar as pessoas, porque isso está muito na moda, né? O cancelamento de pessoas, porque a gente não pode debater pessoas, a gente está debatendo ideias, né? E a gente tem que levar isso em consideração. Estamos debatendo
o conhecimento, né, e como ele é construído, e as leituras que se fazem da história, as leituras que se fazem sobre gênero. Nós não estamos aqui, e nenhum pesquisador vai estar, né, enfim, né, tentando levar essa questão da apropriação cultural para dentro do âmbito acadêmico, porque isso não é possível. Tá? Então, é só uma questão de separar as coisas. O acadêmico é uma coisa, a militância e os espaços sociais das minorias e das reivindicações é outro. Tá? Não quer dizer que eles não dialoguem, só quer dizer que por mais que a gente esteja trabalhando e se às vezes se dedique aos dois, a gente tem que saber separar. Né? E sobre os problemas de tradução e de terminologia, a gente tem, com o latim, a gente tem algumas ajudas, né, porque é um idioma que, querendo ou não, o nosso derivou dele, então algumas coisinhas são meio que intuitivas, a gente vê, eu acho que eu sei mais ou menos por onde que isso está indo. Mas é imprescindível que você realmente se dedique a aprender o idioma, né, o latim, no caso o grego. Agora eu não preciso, mas posteriormente, com certeza, não tem como você fugir disso. Se você trabalha com documentação antiga, não necessariamente a greco-romana, mas do Egito, enfim, qualquer uma, você tem que saber a linguagem que está sendo utilizada, você tem que dominá-la, né? Você tem que saber em que termos aquilo está se comunicando com você, que aquilo está dizendo, né? E como que eu trabalho? Eu estou aprendendo latim e não dá tempo de você aprender latim no mestrado, gente. Não dá. Latim é uma coisa que você vai levar um tempo a aprender, por mais que isso te ajude a ler os textos e a ter uma noção um pouco mais refinada do que os termos dizem, isso leva tempo, tá? Então, o que eu faço? Eu costumo pegar o original em latim, umas 2 traduções em português para dar uma comparada, né? Pego algumas traduções em italiano, em francês, em línguas latinas mesmo, em espanhol, para ter uma noção de como que essas outras línguas estão dizendo sobre aquilo ali, né? Como que elas estão traduzindo aquele termo, aquele conceito. Porque algumas palavras no latim ou no grego, elas não necessariamente são traduzidas como uma palavra bonitinha em português, né? Às vezes elas são traduzidas como conceitos, como algumas coisas que não ficam muito bem em uma palavra mesmo, sabe? Num termo. Então é difícil. E aí quando você faz essa pesquisa de encontrar outras referências linguísticas sobre esses termos, fica mais fácil. Eu também considero que é bem mais fácil fazer esse tipo de leitura quando você domina, não totalmente, é claro, mas quando você consegue ler em mais idiomas. Te ajuda, você consegue encontrar sentido nisso. Mas é importante pontuar sempre que o latim e o grego, eles são idiomas e linguagens, eles funcionam diferente do nosso, né? Eles têm uma organização textual que dá sentido às coisas de uma forma muito diferente do português, do inglês, né? Por isso que eu trouxe as 3 traduções, né? Português, latim e inglês. Porque esse é um problema que a gente lida. Tem também um problema que a Bárbara comentou, né? Se essa documentação ela foi adulterada ou não, como que ela foi transcrita, como que ela chegou até a gente. Então, a gente tem que lidar com isso tudo, sim. E saber outros idiomas é realmente indispensável. Para qualquer objeto, não só na antiguidade, né? Se você vai pesquisar, por exemplo, a Revolução Francesa, é imprescindível que você saiba francês, porque você vai ter que ler, né, documentos dessa seara, né? Então, não tem como, tem que aprender sim, gente. E espero ter respondido, e é isso. Obrigada a vocês pelas respostas. A Bárbara tem uma questão também, Bárbara? Fica à vontade. Oi, eu tenho, mas eu vou ser bem breve, né, pelo tempo. Não é tanto uma questão, é mais uma reflexão para o Júlio, né, vendo a sua apresentação, Júlio. Eu gostei que você enfocou mais nas masculinidades, porque, de fato, trabalhar gênero é isso, né? A gente vai enfocar em um ou em outro, tentando sempre trazer o caráter relacional, mas é importante também falar sobre os homens, né, como eles foram representados na documentação. E aí me veio uma dúvida, vou explicar.
Quando, por exemplo, eu leio o Aristófanes, eu percebo que ele propõe um outro tipo de feminino, ainda mais ligado às esposas. Como assim o outro tipo, né? Como eu coloquei, havia um tipo muito bem definido na literatura, né, nos relatos escritos. Também esse tipo feminino era difundido na sociedade, do que a gente chama de mulher abelha, que em grego é a Mélissa, né? Esse tipo foi definido por Simônides de Amorgos, né? Foi um poeta bem anterior a Aristófanes, então já é um pensamento masculinizado que perpassava, né, a sociedade ateniense, em que ele coloca a mulher como do lar, etc. Nós vimos, né, silenciosa, boazinha, que não vai falar sobre sexualidade, né, não vai praticar muitos atos sexuais, enfim. Mas esse é um modelo. Então, ele é um modelo que nos foi legado por um autor específico, né, e ele poderia ou não corresponder às relações cotidianas. O que eu quero dizer com isso? Um padrão não implica no seu imediato cumprimento. É igual hoje, né? A gente tem alguns padrões femininos circulando. Isso não quer dizer que a gente vai aplicá-los todos na nossa vida, né? Há hoje uma única definição do que é ser mulher, por exemplo, em Franca. Não estou nem falando em São Paulo, no Brasil, em Franca. Há uma única definição que perpassa nosso pensamento? Claro que não. Então, naquele período também não havia, né? E o Aristófanes me permite enxergar essa contraposição de talvez um outro tipo feminino mais positivo, mais atuante, mais ligado às questões sexuais, né? Vamos lembrar que Lisístrata propõe uma greve de sexo para acabar a guerra do Peloponeso. Então, ela conecta o sexo à guerra, né? A algo bélico. Então, nesse sentido, eu queria que você falasse se você chegou a se deparar durante a pesquisa com documentações que postulam esse modelo, porque você coloca que né, o poeta que você pesquisa, ele vai colocar um modelo dissidente, então é como se fosse um desvio de gênero, mas esse desvio está baseado em quê? Você consegue encontrar isso em outros documentos? Eu sei que não é seu foco, né, estudar esses outros documentos, mas se existe, para a gente conseguir visualizar. Bom, isso é assim. Eu tenho alguém com um microfone, acho que está dando interferência aqui, gente. Peraí, deixa eu só arrumar isso. Pronto. Não está dando nenhum chiado aí? Não? Então é isso. Bom, vamos lá. Quando eu trabalho com o Catulo, o que ele traz dentro das cenas, né, que ele constrói, né, dos poemas dele? Ele trabalha com essas irregulares, com esse desvio. Só que esse desvio, ao mesmo tempo que ele está falando desse desvio, quando ele está falando disso, ele já evidencia o que é o regular, né? Então, quando ele está falando dessa irregularidade, e o próprio tema da elegia, que a elegia ela é uma poesia que ela retrata mulheres que não são as matronas, né? Não são as mulheres de respeito, né? São as prostitutas, as mulheres do bairro da Suburra, né? São mulheres que são negligenciadas ou menosprezadas, digamos assim, pela narrativa dele. Temos que ter esse cuidado de dizer que é dentro da narrativa dele. Só que quando eu vou trabalhar com essas operações para dizer o que é o regular e o regular, eu tenho que recorrer, às vezes, a algumas outras fontes, sim. Né? Eu gosto de usar o Cícero e os discursos que ele faz sobre moralidade e virilidade, né? E eu fico muito preso, porque não tem como também, isso é um valor para os romanos, ao conceito de paterfamilias, né? Ele regula toda a vida política de um homem romano e ele determina toda a estrutura das famílias, a estrutura social, dos papéis de gênero, das performances sexuais, da importância política que isso tem. Então, a poesia do Catulo, ela tem um ar cotidiano, às vezes até bucólico, né? Ela tenta trazer essa atmosfera de uma coisa que tende a ser cotidiana e descompromissada, que vai estar mostrando representações de pessoas que parecem ser reais, tem nomes reais ali, né? Mas tudo isso com um objetivo, de criar uma imagem desse mundo de irregulares, que é um espelho, né, ofuscado, um espelho distorcido desse mundo ideal romano. A gente encontra no Catulo, inclusive, além da referência que eu coloquei dele ofendendo o César por questões de corrupção, a gente encontra também ali no Catulo algumas outras referências que invocam as questões políticas da própria poesia, da própria aceitação da poesia dele. Tem um poema que eu posso
trazer para vocês depois, em que ele está criticando os velhos rabugentos. Ele usa esse termo lá. Quem que são esses velhos rabugentos? Um dos possíveis velhos rabugentos é o Cícero, né? E o que ele quer dizer com isso? Que ele está se colocando ali uma problemática sobre essa tradição, né? Sobre essas concepções tradicionais de gênero e sexualidade. Então, a gente já encontra dentro do Catulo esse diálogo, né, entre a regularidade e a irregularidade. Então, não se faz, num primeiro momento, necessário a gente sair dessa documentação em busca dessas referências, mas a gente acaba tendo que fazer isso para traçar um panorama mais fiel, né, do que estava acontecendo ali. E quando a documentação acaba praticamente se jogando na sua cara, não tem como você usar, né? E quando eu fui estudar o Catulo, o Cícero ele apareceu automaticamente, o Júlio César também, então são associações que não tem como, né? Então eu tive esse presente, digamos, né, do Catulo, de já chegar ali, de já me dar uma outra referência para esse trabalho. Mas é isso, espero ter respondido. Respondeu sim, foi mais nesse sentido de pensar, né, como que a gente pode ter acesso aos outros modelos, né? É muito significativo que o próprio Catulo já coloque a regularidade ali, quando ele fala da irregularidade. O Aristófanes faz isso, mas não é tanto. A gente encontra em outras fontes ali circulantes, né, e contemporâneas a ele. Era isso mesmo. Obrigada. Bom, pessoal, então já estamos aqui passando um pouquinho do horário, mas acredito que todas as questões foram respondidas. Agradeço também em nome da professora Suzane o aceite de vocês para participar aqui do evento, apresentar os trabalhos de vocês, no caso da Bárbara, o que já foi desenvolvido, e dar um gostinho aí do que está sendo trabalhado agora, para o Júlio e para a Isabela os seus trabalhos em desenvolvimento. Agradeço muitíssimo o aceite e convido a todos para acompanhar as nossas próximas discussões na mesa de quarta-feira. Então, nos encontramos mais uma vez aqui às 3h, e lembrando que eu mando o link para vocês uns minutinhos antes, só para confirmar, garantir o acesso de todos. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Obrigada, tchau.